guias também, e guardas a vida de todos, amém. Nos livras do mal e da falha que vem, tu que nos dá sempre o bem. É isso que sempre nós vamos pedir, sabemos que sempre tu vais nos ouvir, e assim confiantes podemos seguir, a tua luz vai luzir. Paz e bênção te acompanhem, hoje e sempre, onde estiver, viva e semeie o bem, e a bondade e a ternura, boa esperança, firmeza na fé, nunca te faltem também. Ó nosso Senhor, tu nos guardas na fé, e nesta certeza ficamos de pé. Louvamos Jesus, Filho de Nazaré, o Filho do Deus Javé. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, de perto e de longe, seguidores e seguidoras da página da Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Já começamos saudando seu Dirceu e a dona Loena de Vitor Greff Hofstetter, um abraço especial para vocês, né? A Ivete Clair Repke Teixeira, a Lone Ginzel, o Eloy Taifke. Eloy, aproveitamos mais uma vez para deixar nosso abraço e mais uma vez nossas condolências pelo falecimento do seu pai, né? Que o Deus bondoso, misericordioso, que em Cristo se compadece dos sofrimentos e das dores, e que em Cristo também está presente em qualquer situação, também na morte, e que a promessa da ressurreição e da vida eterna esteja bem viva nos corações da família Taifke, para que a saudade se transforme, como eu gosto de dizer, em doces lembranças. Tá? Eloy, um abraço, né? E a Lourdes Knakzinski também, um abraço para vocês, e a todas as outras pessoas que estão acessando a página aqui da Pastoral. Muito bem, estamos ainda falando sobre luto nas histórias de paixão, morte e ressurreição de Cristo. Sim, já celebramos aí a Páscoa, né? E estamos nesse período, então, no calendário litúrgico da Igreja Cristã, no período de Páscoa. Mas ainda queremos refletir um pouco sobre essa questão do luto, pelo menos hoje e mais na próxima sexta-feira, né? Porque precisamos falar da ressurreição de Jesus, né? E que daí já é Páscoa. Aí nós depois vamos mudar um pouco o nosso tema, o nosso assunto. Como vocês sabem, todas as sextas-feiras, sempre que possível, nós estamos aqui falando, o nosso programa tem um título geral, né? Conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. O tema luto tem a ver com Bíblia, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com saúde, né? Porque luto é um processo e ele precisa ir acontecendo, e ele tem uma cura,
né? Ele tem um desenvolvimento e ele vai tendo uma cicatrização e ele vai tendo uma cura. Isso não significa que é um esquecimento das coisas que aconteceram, não é, mas é uma superação de um sofrimento intenso, de uma dor que faz com que o chão desapareça debaixo dos nossos pés, né? É uma situação de angústia, de profunda tristeza que vão ser superadas, né? Então, e é importante que isso aconteça. Se isso não acontece, né, o luto tem um tempo, para algumas pessoas mais tempo, para outras menos, né, mas chega um dia que é necessário que haja uma cura, né? Então, senão isso pode desenvolver em outras patologias psicológicas, em sofrimentos, a pessoa não consegue reorganizar a sua vida. Então, luto é importante o processo dele para que a pessoa saia dessa situação saudável. Muito bem. Ao longo dos nossos encontros falamos bastante sobre como nessas histórias da paixão e da morte de Jesus ali, né, acontecem diversos aspectos do luto. É só vocês acessarem os vídeos anteriores que estão aqui na página da Pastoral, ou vocês podem também acessar o canal do YouTube do Sínodo Planalto Rio Grandense. Sempre lá também temos mais do que 50 visualizações. Aqui chegamos nas 300, nas 250, então percebemos que bastante pessoas acessam os vídeos, né? E de uma forma geral, aos pouquinhos estamos crescendo aqui nos nossos encontros, né? Então convidem outras pessoas, passem adiante. Aqui conversamos coisas importantes da vida das pessoas. Muito bem. Hoje eu vou ler aqui para vocês sobre o sepultamento de Jesus. Vamos falar um pouco sobre essas histórias de luto a partir do sepultamento de Jesus. Olha, os 4 evangelhos, eles relatam o sepultamento de Jesus. Eu escolhi aqui ler a partir do evangelho de Lucas. Sugiro para vocês, isso é um exercício muito interessante, né? Ocupar um tempo, é legal de fazer isso, né? A gente cresce no conhecimento bíblico. Colocar esses textos dos 4 evangelhos, um do lado do outro, a gente chama isso de sinopse, né? Fazer uma sinopse, fazer uma comparação dos 4 evangelhos e o que eles têm de muito parecido, de igual, e o que eles têm de diferente, a forma como eles narram esse acontecimento do sepultamento de Jesus, né? Alguns detalhes, vocês vão perceber que tem detalhes bem importantes que são diferentes de um evangelho para o outro. É muito interessante isso. Não vou conseguir aqui fazer todo esse estudo, que seria tipo uma exegese, né? Por exemplo, eu posso dizer que é bem parecido nos 4 evangelhos, mas tem diferenças importantes. Por exemplo, observem assim, como os evangelhos narram a presença das mulheres, né? Ali nessa história, né? Em qual dos textos é dito que a mãe de Jesus está ali? E tem textos onde omite isso. É bem interessante, né? A questão dos aromas, do preparo ali do Jesus falecido, né? Como que isso acontece? É um pouquinho diferente. E sobre o personagem que vai até Pilatos pedir a autorização para que possa ser feito o sepultamento de Jesus. Alguns
especialmente Lucas aqui vai trazer um detalhe, né? É interessante que vai ter um dos evangelhos ou dois que vão dizer que ele é um discípulo de Jesus, mas ele não poderia aparecer muito em público, né? Por que isso, né? Vamos dizer, é interessante esses detalhes, né? Ele era um seguidor de Jesus, ele era um discípulo de Jesus, mas ele ficava mais na retaguarda, ele não tinha essa de estar muito em público. Então, para muitos, quem sabe isso até é uma novidade, um detalhe que passa desapercebido. Mas vamos falar mais especificamente sobre, de fato, o luto. Então eu vou ler essa história, diz assim: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, esse então é um detalhe do evangelista Lucas, que ele é membro do Sinédrio. Não consigo agora ter tempo para falar o que é Sinédrio, mas era um grupo das mais altas autoridades religiosas e política dentro do judaísmo, dentro desta sociedade, ali onde aconteceram todas essas situações. Então o Sinédrio tinha assim uma voz muito ativa de decisões, e ele fazia parte do Sinédrio. E aí diz que não tinha homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Então isso está entre parênteses. Quando vocês encontrarem na Bíblia algo entre parênteses, é porque provavelmente é um acréscimo posterior. O que é um acréscimo posterior? É uma parte que em muitas cópias antigas não está, e em outras está. E então provavelmente alguém que teve uma cópia desse evangelho e usou lá em algum momento, em alguma comunidade, fez um acréscimo, significa, fez um comentário, né? Então, aqui temos um comentário dizendo que ele era do Sinédrio, mas ele não concordou como essas autoridades se posicionaram diante do evento Jesus Cristo. Então, dizer, ele era um seguidor de Jesus, mas fazia parte do Sinédrio. Isso é uma informação relevante, né? Mas não é aqui o nosso assunto em si. Mas aqui fala isso de um personagem, de uma pessoa que decidiu fazer o sepultamento de Jesus. Então, ele era natural da Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então esse sepultamento ele aconteceu dentro de uma tradição cultural e espiritual da época, mas aqui já tem uma novidade. É dito que esse José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus. Interessantíssimo. Isso é uma informação que devemos sempre prestar atenção. Por quê? Porque Jesus veio pregar o reino de Deus. Então esse José é aquele que passou a acreditar na pregação de Jesus, na mensagem de Jesus. E esta é a mensagem central de Jesus. Ele veio pregar o reino de Deus, né? E depois nós vamos ver na próxima sexta-feira que é fundamental no reino de Deus a ressurreição e a vida eterna. Então José de Arimateia, mesmo que ele tenha feito esse sepultamento dentro de um ritual ali da cultura, ele já o fez com uma esperança
muito especial. Então, um elemento importante do luto das pessoas é a esperança, porque a esperança vamos dizer assim, o remédio, né? É o que vai trazer forças, você ter uma esperança. A esperança é o contrário de desesperança. A desesperança, o desespero, a dor também fazem parte dos processos de tristeza, né? Uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa cristã ou mesmo uma pessoa de outra religiosidade, não significa que não vai ficar triste, que não vai ter um momento de desespero. Já falamos isso em outros vídeos, né? Tem esse momento também. Mas a fé cristã, ela se caracteriza por uma esperança muito específica, né? É nessa esperança que o cristianismo se diferencia de outras religiosidades, né? O cristianismo não se diferencia de outras religiosidades por causa do amor. Isso todas as religiosidades pregam. Ah, não, mas tem religiosidade que não prega amor. Não, não é verdade. Em todos os livros, e mesmo as religiosidades que não têm livro, sempre vai se falar do amor, né? Do amor. Isso tem. Mas tem alguns aí que parece que pregam um ódio. Olha, temos que cuidar. Nós vemos também no contexto cristão pessoas que às vezes usam Cristo e parece que estão atacando os outros, querem destruir os outros. Então esses sentimentos, o pecado também existe dentro do cristianismo, né? Mas em si, o que diferencia o cristianismo de outras religiões é a esperança no reino de Deus e a forma como nós acreditamos que esse reino se realiza na eternidade. Isto é o fundamento do cristianismo. A partir dali é que nós vamos vivendo as outras partes, o amor, a ética, o testemunho, tudo isso. A nossa ética, o nosso amor vem do querigma. Querigma é a mensagem. O querigma, a mensagem central do cristianismo que Jesus veio nos apresentar com o seu nascimento, com a sua vida, com a sua paixão, morte e ressurreição. E aqui no sepultamento dele já está isso também claro. Essa história do sepultamento vai nos apontar. Tem a tristeza, tem o choro, tem a despedida. E aí tem um segundo elemento do luto nesse sepultamento: fazer um ritual de despedida. Isso é muito importante no processo de luto das pessoas, né? Então ali aconteceu, mesmo que aconteceu numa excepcionalidade, né? Teve que se pedir autorização de uma autoridade, porque Jesus foi ali pregado numa cruz, ele foi condenado como pelas autoridades judaicas lá do Sinédrio, como uma pessoa que blasfemou contra Deus, como alguém impuro que teria que ser morto. Ele foi condenado à morte. E Pilatos ali, apesar de ter lavado as mãos, também condenou, ele acabou condenando Jesus. Ele poderia não ter feito isso, mas não é o foco aqui. Mas então teve que se pedir a autorização, e parece que esse José tinha um certo trânsito ali com essas altas autoridades do Império Romano, né? Ali nesse contexto, Pilatos é a mais alta autoridade do Império Romano, que dominava política e economicamente toda esta região. E por ele ser do Sinédrio, então as autoridades máximas ali de israelitas tinham contato com as autoridades dos romanos, mesmo que os romanos tivessem subjugassem política e economicamente os israelitas, porque eles faziam parte do Império Romano. Mas em si,
parece que não houve resistência de Pilatos e permitiu que Jesus fosse sepultado. Algo que não é comum para aqueles que são sepultados, né? Que normalmente quem é crucificado, de uma forma geral, ficava ali, naquele ambiente lá onde se crucificavam várias pessoas. Por exemplo, não é dito que os outros dois que foram crucificados com Jesus foram sepultados, eles foram simplesmente abandonados lá. Parece que não houve ninguém para pedir por eles, né? Então tem esse lado também. Mas em si, então há uma preparação ali com bálsamos, com óleo, né? Ali quem faz isso, aqui está dizendo que as mulheres vão fazer isso, né? As mulheres vão fazer isso, mas tem o evangelista de João, diz que José de Arimateia e mais uma outra pessoa que está com ele fazem isso, esses aromas dentro da tradição lá para se despedir da pessoa. Mas em si, o que eu quero dizer, isso é um elemento importante no processo do luto, para curar o luto, né? Para passar o luto, a pessoa ter a oportunidade de se despedir, né? Ali estão aquelas mulheres também que vão ter toda uma participação na ressurreição, elas voltam lá, porque sábado é o dia de descansar ali dentro dessa cultura, elas voltam lá no domingo, mas daí Jesus já está ressuscitado. Então, essa questão de voltar também onde uma pessoa está sepultada, isso também é muito importante para muitas pessoas, né? Então, hoje 2 elementos: a esperança cristã, que sempre vamos voltar a ela, a ressurreição, a vida eterna, o reino de paz, justiça, eternos de Deus, né? E poder se despedir da pessoa, ter ali a pessoa falecida ali, poder sepultá-la, né? Nesse tempo de pandemia ou em tempo de tragédias, isso tudo fica dificultado, e aí a intensidade do luto, as pessoas ficam mais desorientadas. Aí é preciso ter mais acompanhamento, é importante a gente se aproximar dessas pessoas e pedir. Você precisa conversar com alguém, como eu disse nas lives anteriores, não é você ir lá numa pessoa enlutada e querer fazer um monte de pregação para ela. Isso a pessoa vai na igreja, ela vai no estudo bíblico, ou se ela perguntar alguma coisa, né? É a gente se posicionar diante dela, ou ligar para ela, mandar um áudio para ela, dizer: olha, se você precisa conversar com alguém, se você precisa de um ouvido, se você precisa de um coração autêntico, estou à disposição para ouvir o teu momento difícil, né? E depois, de repente, se oferecer para fazer uma oração pela pessoa. Essa é a maior pregação que a gente pode fazer num momento de luto, né? Então, não precisa ficar muito preocupado com o que você vai dizer. Muitas pessoas têm medo de se aproximar de pessoas enlutadas. O que eu vou dizer? Não precisa dizer muita coisa. Você precisa tentar ouvir se a pessoa quer falar, ou ficar ali com ela, né? Tem aquela história do Jó, né? Que os amigos dele, né? Os 3 amigos que vão lá porque ele perdeu os filhos, ele teve muitas questões bem difíceis, né? As mais difíceis que a gente pode se imaginar, e eles vão lá, eles ficam bastante dias lá, não sei se agora não me lembro se é 3 ou 7 dias, acho que é 7 dias e 7 noites, né? Porque o 7 é um número perfeito para a Bíblia. Então eles ficam lá em silêncio, só ficam ali ao lado de Jó, não tem diálogo, não tem conversa. Às vezes um enlutado não quer conversar muita coisa, ele não quer falar, faz parte desse processo, né? Então, mas a gente estar perto, a pessoa saber: olha, tem alguém perto de mim, que se precisar de mim, às vezes assim, 2, 3 semanas depois que aconteceu todas as situações,
você ligar, porque nas 2 primeiras semanas, amigo liga, parente liga, todo mundo quer assim, se fazer presente, né? Dizer que se lembrou, isso é importante, é bom fazer. Mas depois que passarem essas 2, 3 semanas, vem um momento de profunda solidão, porque daí todo mundo já pensa, não, já fiz minha parte, ou a vida vai continuando, mas daí é importante alguém se atinar, olha, eu vou ligar lá para essa pessoa e dizer para ela, olha, estamos aqui, né? Porque daí vai ter um momento de solidão. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, pessoal, né? Então, finalizando e repetindo, ali na história do sepultamento de Jesus, tem outros elementos, mas eu apontei 2. A esperança, né? Sepultar a pessoa tem todo aquele processo de tristeza, mas ele é acompanhado de uma esperança. Que a esperança cristã está centrada no reino de Deus, que é alcançado através da ressurreição e da vida eterna, né? Vamos falar na próxima sexta. E a questão da despedida, de ter essa oportunidade de se despedir. Quero abrir mais um parênteses, né? Nunca privem uma pessoa de se despedir quando é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu amigo, sua amiga, a mãe, do pai. Às vezes pessoas querem proteger as crianças, né? Principalmente, assim, às vezes não querem levar a criança lá para ver o vovô falecido, ou o pai, ou a mãe, ou alguém, né? Um irmão, alguma situação. Olha, é mais aconselhável levar, não, vai chorar, aquilo vai ficar na mente, na memória. É melhor ficar isso na memória, porque vai ter uma despedida, do que privar a pessoa disso, porque isso vai trazer problemas para essa pessoa, ao não se despedir. Vão se criar situações e perguntas não resolvidas. Eu particularmente aconselho e vejo que psicólogos, psiquiatras e uma grande parte de colegas, pastores e pastoras, aconselham que a gente, as crianças participar também da despedida. Não se deve privá-los disso, né? Então, gente, um abraço para todos vocês, que se alguém de vocês está passando um momento de luto, que o Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus vos console e vos conceda paz, né? e conforto, né? E se vocês conhecem alguém enlutado, alguma pessoa enlutada, tenta fazer isso que eu sugeri, tá? Ao longo do vídeo. Um abração para vocês então, ainda aqui que eu não falei, a Rosane Potts, a Hilda Hartmann, a Uyara, minha esposa, o Eduardo Holderit, a Rovena Lachweimer, a Marli e o João, a Ledi Bueno Halbert, a Iraci Labs. Oi, Iraci, quanto tempo? Como é que está aí Horizontina, minha terra natal? Um abraço especial para vocês, toda a família. A Rejane Ramão Drebes, um abraço para toda a família também. A Ceni Becker, a Adriane Kassen, nossa colega lá de Carazinho, da paróquia Planalto, a Ivone Wendland, a Nilve Buller, a Nilve aqui de Passo Fundo, um abraço especial, e as demais pessoas aqui eu já tinha falado antes, tá? Então, que a paz de Cristo... eu quero, por último ainda, rapidinho, lembrar aqui, ó, o livro, não sei se vocês já adquiriram, se já foram entrar aí no site da Editora Sinodal ou ligar aqui para a comunidade em Passo Fundo, onde esse livro pode ser adquirido, Cura e Fé, Merecimento ou Dádiva de Deus. E eu falei que ele tem autor, o Ingo Wolfforst, e eu esqueci de falar quem é Ingo Wolfforst. Ele é pastor, né, da ISLB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é formado em teologia pela Escola Superior de Teologia, mas ele tem doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha, e também tem pós-doutorado
por uma universidade dos Estados Unidos. Então tem profunda formação e dedicou toda a sua vida assim para o pastorado, né? E para fazer essas pesquisas sobre a questão da espiritualidade relacionado a curas, especialmente a outras religiões, como que elas tratam essa situação. Então é um livro muito importante de ser lido. Um abraço então e até a próxima sexta-feira. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Quando estou pensando em Deus e em tudo que Ele fez, me salvou, me perdoou, meu caminho iluminou, deu sentido à minha vida. Quando estou pensando em Deus, tudo muda ao meu redor. Sua palavra me orienta, sua força me sustenta. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, tenho vontade de cantar, seu nome exaltar, como é grande seu poder. Quando estou pensando em Deus, sinto em mim tanta alegria, e só nele encontro paz, forças pra continuar. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, tudo em mim fica melhor. Nele posso confiar, em suas mãos posso entregar meus problemas e aflições. Quando estou pensando em Deus, quando estou em oração, lembro de agradecer por tudo que Ele me deu. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, vontade de cantar, seu nome exaltar, como é grande seu poder.